Ora, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faria Dias. Hoje temos a belíssima RT 1300 da BMW. Hoje é o lançamento nacional desta maquinona. Não sei se a palavra existe, mas agora passa a existir. É a cor que eu mais gosto. Há várias cores neste modelo. Esta é a sucessora da 1250. Acho que eles aproveitam sempre os motores, que este motor é o da GS 1300 que eu ando. Motor com 145 cavalos e 149 Nm de torque. Eu acho esta moto lindíssima. E também acho, na minha opinião, que esta moto é a transição entre a GS e a K1600. Quem anda de GS, um dia mais tarde, acho eu, digo eu, quando ficar mais velhinho, vai querer andar numa moto mais turismo, mais baixa, e esta para mim é não tão à velhote como a K, nem tão à jovem como a GS, aquele intermédio. Há algumas diferenças, eu já andei na K 1600, também já andei nesta ao vir para aqui para fazer o vídeo. Noto, o motor é exatamente igual ao da GS, por isso eu estou familiarizado com este motor. É um motor bicilíndrico, motor muito enérgico em baixas, muito diferente da K 1600. Eu gosto mais do motor da K 1600 porque são 6 cilindros, faz um barulho brutal, não tem uma reação tão rápida em baixas, mas pessoalmente gosto mais desse motor. Aqui o que é que vocês podem encontrar? Não é uma turismo muito baixa, com uma condução de curvas que a BMW já nos habituou. Vem esta de base com duas malas laterais, top case é opcional. Aquilo que eu vos vou dizer neste vídeo, não sei se faz parte do pack, eu vou ver-me todo, ou se já é assim de fábrica. Por isso eu vou dizendo o que é que ela tem e depois vocês também vão lançando e veem o que é que é extra e o que é que não é. Está muito calor, eu não vou estar aqui ao sol a dizer-vos isto e a derreter. Vou aproveitar, só por vossa causa, vou pôr em cima da moto e vamos fazer aqui umas curvinhas aqui junto a Gondomar e vou-vos falar sobre a moto. Venham comigo. Ora, vamos lá experimentar a novíssima 1300 RT 2025 BMW. Há aqui uma novidade. Esta moto tem uma coisa que eu acho que todas as motos de turismo deveriam ter, que é Quick Shift e automática. Não tem embreagem, tem Quick Shift se eu quiser, e vocês podem escolher o que este plástico aqui está, desculpem lá, mas não querem que tire, porque esta moto é test drive. Quero agradecer Test Ride, tem que se dizer Test Ride, senão és parolo. Pronto, é Test Ride, que é da Antero Motorcycles e está à vossa disposição a partir de hoje para vocês fazerem o Test Ride à moto. Espelhos, onde reparar que tem aqui o aviso de ângulo morto, ou seja, quando alguém nos ultrapassar aparece aqui a cor de laranja. E aquilo que eu te estava a explicar, tem Quick Shift normal, o Quick Shift vocês não usam, a embreagem já está feito, mas tem outro modo. O que é que ele está a falar? Ah, é o GPS. Eu não quero que tu fales, Zé. Isto aqui é o espelhamento, isto é da app BMW. App BMW. Vocês abrem, registram a moto na app BMW, ligam o Bluetooth, ligam o GPS da app BMW e espelham o sinal e aparece aqui. Eu meti a Antero Motorcycles, estamos a 18 km, chego lá às 17h04, está muito porreirinho. O que eu estava a dizer, além de ter Quick Shift, tem um modo automático, que é o modo que vamos usar. Ora, aqui não é o modo, é aqui que me disseram. Para mudar tenho que engrenar a velocidade. Ora, primeiro eu tenho que carregar aqui e ficar a carregar. Ou não? Ah, não. Primeiro tenho que meter a velocidade, não é? Para engrenar a velocidade, assinar o travão. Ok, ela diz tudo. Tudo que olha, vou tentar engrenar a velocidade. Para engrenar a velocidade, assinar o travão. Ok, aciono o travão, engrenar a velocidade. Já está. E agora tem ali isto é Dynamic, esqueçam, é os modos, todos têm, Eco, Rain, Road, Dynamic. Pronto, esqueçam esses modos. Aqui está, na mudança número 1 e no modo M, que é um manual que vocês têm que pôr Quick Shift. Tem que pôr, não é manual, devia ser pedestre, ou pedoal, ou de pé. Pronto, que engraçado. Aqui é que está a magia toda, em que vocês passam de Quick Shifter, usar Quick Shifter ou modo automático, como aos carros automáticos. Está no D. O D, como nos carros automáticos, é o que vai editar tudo. Ela está assim, eu vou acelerar, não vou mexer mais nada e ela vai andar. Pronto, e já cá está, a linda. Pronto, agora só há aqui um desafio. O desafio que nós temos aqui é, depois de tentar tirar a moto daqui, o desafio é lembrarmos-nos de que a moto está em modo automático e vocês não podem pôr
de que vocês não podem meter mão na embreagem e meter as mudanças, que ela está no modo D. Modo D. Tem o Hold, que vocês carregam quando estão numa subida, não tem a mudança engrenada, vocês carregam forte e ela fixa. Eu queria tentar baixar isto, mas acho que vocês assim conseguem ver melhor. Ok, está assim, do nada. Vamos lá. E eu vou tentar explicar a moto em andamento, porque ali estava um calor de caraças. E como a minha avó dizia, não era a minha avó, mas toda a gente diz isso, que é ao sol derretes. Eu acho que isso era um elogio. Acho que ela queria dizer que eu era chocolate, não é? Acho que sim, não é? Ela não ia estar a querer dizer outra coisa. Ora, vamos lá baixar isto. Desculpem lá a minha dicção, mas eu estou novamente com o aparelho e isto não é fácil. O que é que temos aqui? Temos uma viseira eletrónica, sobe e desce aqui com o manípulo, exatamente com uma capa como eu vos mostrei neste vídeo. Para vocês fazerem uma comparação porreira, eu vou meter o vídeo da capa aqui em cima para vocês ao fim clicarem. Não cliquem já, no final do vídeo venham aqui e cliquem e vocês encontram facilmente as diferenças desta para a capa. A posição de condução, eu acho que é uma posição de condução mais alta, parece-me não uma moto de pista, mas uma moto desportiva. Acho mais desportiva a posição de condução do que a capa. A capa parece que vou mais resfastelado, nesta vou mais montado de uma forma, parece que quero ir assim para as curvas, de uma forma desportiva. A moto parece mais desportiva. Eu vou-vos dizer, esta moto eu acho lindíssima nesta cor, ainda não vi as outras, vi só na internet e esta azul acho que está espetacular. Tem cruise control adaptativo, o ecrã é o de 10 polegadas igual ao da capa, exatamente a mesma coisa, com o espelhamento aqui do GPS, dá para dividir ao meio GPS e informação da moto. Aqui os menus basicamente tudo igual à GS, em que por exemplo dá para escolher, como a capa por exemplo, dá para escolher aqui os 4 botões de favoritos. Vocês querem aceder rápido aos botões de favoritos, alguma coisa em específica, por exemplo, ela reduziu sozinha. É isto. O motor, vocês vão ouvir o motor e o motor é exatamente igual ao da GS. O comportamento é exatamente igual ao da GS 1300. A 1250 RT era o motor da GS 1250 e assim sucessivamente até chegar aqui a 1300. Eu até acho que demorou um bocadinho. Ela está a reduzir. Eu acho que isto deveria ser obrigatório numa moto de turismo. Na capa, eu acho, a capa que eu usei, que eu experimentei, não tinha este sistema. Ela mudou sozinha. Se eu estou a passear com a mulher, estou a passear a paisagem, estou ali, olha amor, olha um papagaio, olha que top. Se ela for automática, é muito mais fixe, porque eu escuso me preocupar. Parece que não. Nós metemos as mudanças intuitivamente, mas se tirarmos essa parte do intuitivamente, temos mais intuitivamente para nos ocupar. E é isto de meter a mudança, parece que não, mas ainda faz confusão a muita boa gente. Numa travagem, por exemplo, é que é o melhor de tudo, porque se este carro da frente travar de repente, além da moto ter proteção e fazer aquela travagem automática de segurança e ligar os 4 piscas que esta faz, assim como a GS faz, ela também reduz sozinha, enquanto a GS que eu ando, que é só Quick Shift, não o faz. Esta reduz automaticamente. Se estiver no modo D, se estiver no modo M, aí não. É uma moto de Quick Shift normal. O bom de ter essas duas opções é ótimo. Agora, não me perguntem se faz parte de um pack. Eu estou a pegar na moto agora e eu não estudei a moto, como vocês já sabem. Eu gosto de pegar na moto sem grandes estudos, porque assim acho que consigo transmitir melhor, ou seja, zero, não consigo transmitir nada. Mas não quero fazer, eu não vos quero parecer que sou um expert em motas, eu não sou, continuo a dizer, eu não sou um expert em motas, eu não percebo muito de motas, eu gosto é de andar de moto, é a única diferença, e tento-vos transmitir aquilo, a sensação que eu tenho ao experimentar a moto logo à primeira vez, porque eu podia andar aqui com a moto o dia todo, podia levar a moto para casa e amanhã armar-me em garimbão, também não sei se existe essa palavra, e dizer-vos, esta moto é isto, é aquilo, e parecer um sabichão para vocês, e não ser. Portanto, é o que é. O GPS eu estou a sentir, vocês não estão a ouvir, mas eu estou a ouvir, está a falar, está a dizer virar aqui à direita, aqui daqui a 300 metros. Tens aí um tasco fixe para beberes uns copos. Ela a reduzir sozinha. É exatamente como um carro automático, vocês aceleram de repente, a moto vai, se calhar, vai sentir que vocês estão a querer andar mais rápido e vai querer começar a puxar pelas mudanças. A curvar a moto é fabulosa, eu vou-vos dizer que agora que ando algumas vezes com BMWs, eu já conheço os 3 pontos fortes para mim que se eu tivesse que dizer sobre uma BMW, tem, que é
conforto, curvas, motor, é isso. O curvar e o conforto é aquilo que eu mais aprecio nas motas da BMW, não há hipótese. Há aqui outra coisa diferente, vamos ver se em andamento se dá para mostrar isto, dá para pôr aqui o telemóvel, é aqui que guardamos a chave, está um bocado diferente, tem aqui o SOS normal, mode, isto é tudo igual, tem faróis auxiliares, eu não vos vou dizer se já vem com faróis auxiliares ou se faz parte de algum pack, mas tem uma coisa fixe que acho que faz parte de um pack, que é as malas laterais vêm já de série, todas as RTs vêm sempre com malas laterais. Mas há aqui uma coisa fixe, que elas agora vêm com luz, vêm com feixe central e a top case vem, é um pack, faz parte do pack, vem com aquecimento de encosto, ou seja, o garupa vai ali encostadinho e vai aquecer as costas, mas tem aquecimento de banco e tem aquecimento aqui nas pegas. Estas pegas aqui atrás, em que o garupa se vai aqui aprender a segurar quando há aqueles arranques ou quer se segurar ali, não sabe onde é que há de meter as mãos e não quer abraçar ao homem porque é o primeiro encontro e tal e não pode aparecer oferecida. Até os encostos, até estas peguinhas que tem aqui atrás no banco, ao lado do banco do passageiro, são aquecidos. Faz parte de um pack, essa sei, faz parte de um pack que tens que pagar à parte. Mas isso é muito fixe, é um extra. A moto começa nos 25 mil euros, mas vocês sabem perfeitamente que a moto pode chegar aos 30 e poucos mil euros num instante. Se vocês forem ao configurador da BMW, ou ao site da Antero, tem lá o configurador da BMW, vocês começam ping, 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 aí aquilo começa a... Olha que fixe, eu quero esta pintura, ping, olha que fixe, eu quero este banco confortável, ping, e quando não pôr ela, parece que tem quase duas motas ali, é verdade, mas é o que é. Além disto, eletrónico, sobe e desce aqui à mão, quando vocês desligarem a moto, voltarem a ligar, ela retorna para o sítio onde estava, é fixe. Tem aqui uma coisa que eu quando vi na net pensei que era eletrónico, ou que era elétrico, e depois quando vi que não era, fiquei triste, que é os defletores de vento. Tem aqui umas coisinhas, olhem para isto, que faz com que o vento, ao vir dali, bate aqui e empurra o vento para a nossa fronha. Deixem-me só ligar. Outra vez, aqui também tem, é fácil subir e descer, é só empurrar. E dizem que nesta posição a moto fica bonita, não é? Fica assim, dá um ar assim, parece que transforma-se, que ela está ali a subir. Isto está fixe, olha para isto. E que o vento bate ali e é empurrado para cima. Agora, eu a esta velocidade não sinto muito, não lamento, não sinto muito, não lamento. A moto a curvar é qualquer coisa. Basicamente, esta é uma moto que vai bater de frente com as K1600 da BMW, com as Goldwings, com as Harley Davidson, aquelas de passeio, as Indians, aquelas de passeio, mas são mais caras. É para bater com as FJR da Yamaha, que eu ainda não sei se ainda se vende, se têm saído novas, FJR da Yamaha. Eu acho que a RT é o começo das motas de turismo. A capa é fundo de tabela já, fundo de panela, depois de capa não consegues ter mais nada, não consegues ter melhor. Para mim capa é ligeiramente melhor, mas ligeiramente para pessoas mais velhas, pessoas que já querem um conforto extra, que não se importam de ir mais com um banco mais resfastelado, mais em baixo. Esta moto é até altinha. Tanto é que dizem, que eu acho que li isso, que a moto quando está a atingir uma certa velocidade, a moto levanta ligeiramente, ou seja, cresce para quando a moto mais alta é, mais curva, mais ângulo tu tens em curvar a moto, em deitar de um lado e para o outro, porque se a moto for muito baixinha, tu tocas com os patins no chão, ao curvar. E a moto, acho que a moto levanta e ao curvar permite-lhe fazer um ângulo mais agressivo. Além disso, que também não sei se é extra, os faróis. Os faróis mudam, além de ter o cornering lights, cornerings, em que tu viras para um lado, a luz acompanha na curva para te auxiliar, ela tem um sistema em que vai alterando consoante a velocidade que tu tens. Imagina, numa autoestrada em que ela sente que está numa autoestrada, imagina que vais a 120 a hora, a luz afunila, ou seja, em vez de expandir, afunila, vai mais para a frente, mas mais lá para o fundo. Mudança automática. Eu não estou a gostar dela estar em segunda agora, não estou, eu vou pôr uma terceira. Exatamente, ou seja, mesmo em D, mesmo em modo automático, vocês, se não estão a gostar do comportamento da caixa, vocês sobem e descem como um carro automático. Ela agora reduziu, está tudo bem, mas às vezes
ela pensa que vocês querem ir, ela não sabe, não está dentro da vossa cabeça. Vocês têm que também conhecer a moto. Eu acho isto uma mais-valia brutal. Eu gostava muito de ter uma moto com estes dois sistemas. Adoraria. Um dia usava, quero dar-lhe gás, quero fazer curvinhas, quero fazer uma forma mais desportiva, usava o Quick Shift. De uma forma mais tranquila de passeio, sem me preocupar muito, metia um modo automático. Por isso acho que é altamente. O que eu estava a dizer do farol, a grandes velocidades, afunila e estica lá mais para a frente. Numa nacional, abre-te mais para te conseguir apanhar as curvas de uma forma mais eficiente. Eu nunca tinha visto isso numa moto e esta tem, mas lá está. Não sei se faz parte de um pack específico. Oh. Tudo ela. Eu estou a usar o modo D. Ela aqui na curva não reduziu. Que é uma coisa, deixa-me ver se ela agora, ela sentiu que o ângulo estava a mudar, muito bem. Ou seja, na curva eu não gosto que motos automáticas mexam na mudança. Eu quero ser eu a mexer na mudança, mesmo quando está em modo automático, porque posso apanhar sustos. E ela ali merecia uma quarta, ela estava em quinta, merecia uma quarta e ela não reduziu. Não sei se será sempre assim, mas eu gostei. Gostei da atitude ao BMW R1300, RT 1300. Porque a moto aqui do lado diz R1300, mas tem um R grande e um T ali à frente. Vocês têm que estar atentos, como se isto fosse muito importante, mas no autocolante diz R1300 e tem um R bem grande e um T à frente, que pode passar despercebido aos mais incautos. Há uma coisa que eu não vi muito bem, que é que eu li que a moto consegue ter dois comportamentos de ciclística diferentes. Não sei se há aqui alteração, eu acho que é alteração. Há aqui qualquer coisa no menu que faz com que a moto mude a ciclística, que é uma inovação, e eu não vou estar a aprofundar isso porque eu não quero mexer naquilo que eu não sei. Ou seja, nem devia ter pegado na moto, não é? Estão vocês a pensar. Podemos não gostar e pensar assim, ela aqui reduziu para a segunda, mas em terceira ia bem. Lá está, mas ela não pode, ela não pensa exatamente como vocês. Ela faz o que a máquina acha que é o mais adequado consoante a condução que tu estás a ter naquele momento. Proteção a nível de vento é boa, tem 1,92 m, também mal era com esta viseira, parece uma prancha de surf. Ali vou acelerar um bocadinho, ela já reduziu, ela já topou, a rata já topou. Não, agora quarta. Olha, vou pôr a fundo. Ela não passou para a terceira. Está em quinta, porque pensa que eu vou relaxar. É muito confortável ter isto, é muito confortável. E eu acho que esta moto vai ser um sucesso de vendas, porque a moto é lindíssima, a RT tem uma legião de fãs muito grande, faz-se uma viagem incrível com isto. Está em primeira, vai logo para a primeira, não preciso fazer nada. É como um carro automático, só que não precisamos de estar a segurar porque ela não acelera. O carro automático vocês têm que ter com o pé no travão, porque a rotação começa a levar o carro para a frente. Nesta não, esta fica parada. Nesta moto faz sentido. Lembram-se de eu ter dito num vídeo que eu meti da Yamaha, da MT-09, em que eu vos disse, não faz sentido esta moto ser automática. É uma moto que não precisa ter caixa automática, não faz sentido nenhum. E eu compraria, mas sem ser caixa automática. Pronto, eu nesta faz todo o sentido, que é uma moto de turismo, longas distâncias, faz todo o sentido dar um descanso aos pezinhos do pessoal. Acho que sim. Meu filho vem aqui atrás, não é? É novo, tem 20 anos,
não gosta de moto de cota, não é? Ele vem numa GS que ele diz que é moto de cota, estas também é moto de cota. A primeira reação dele quando chegámos ao Antero e viu a moto lá: eia que linda! Foi o que ele disse, genuíno, eia que linda! Há muita gente à espera desta moto, já há muita moto pré-reservada. Vou baixar aqui a viseira para apanhar mais fresquinho, está muito calor hoje. A suspensão disto é qualquer coisa. Suspensão BMW, podem vir quem vier, pode vir quem vier. Podem discutir que uma manda mais que outra, que uma é mais fiável que outra, podem dizer o que quiserem. Suspensão, conforto, para uma BMW não há pai. De todas as que eu andei, já andei muita moto, não há hipótese para a BMW. Lamento, podem dizer que a KTM, que a Ducati anda mais, mas lá está, eu também ainda não andei numa Ducati multistrada das novas. Por isso, eu estou a dizer do que eu andei. Não me preocupar com mais nada, é só acelerar e travar, acelerar e travar. 2 dedinhos aqui no travão e esquecer embreagem, esquecer pedal de mudanças. Imaginem numa cidade, andar na cidade, no meio do trânsito. Esta é muito mais fácil de conduzir que a capa. É bem mais fácil, esta é mais ligeirinha, mais levezinha, mais tranquila de andar. Tanto é que esta nem tem marcha atrás, eu não sei se algum pack que venha com marcha atrás, e a capa precisa de marcha atrás, esta não precisa. Mas imaginem esta caixa automática no trânsito, no meio da cidade do Porto, no meio da cidade de Lisboa, não ter que andar ali, pronto, maravilha. Lavagem de recurso. Olha, vamos lá sentir. Ei, que conforto. Meus amigos, esqueçam. Testem a suspensão desta moto no paralelo. Ouçam o que eu estou a dizer. Testem esta moto no paralelo. Vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Ai, que bom. Muito bom, muito bom. Lá está, mas a qualidade paga-se, não é? Também, olha, que vantagem. Que vantagem, não é? Pois. Mas pior que pagar por uma moto boa, pagar muito dinheiro, é pagar muito dinheiro por uma moto que não presta. Isso é que é pior. É comer fora. Quando vamos comer fora e pagamos muito, mas comemos bem, não é tão mal como pagar muito e comer mal. Por isso, aqui paga-se bem, paga-se as vacas ao dono, como se costuma dizer, no Zé dos Cães, não é? Aí pá, isto eu vou cortar. Esta parte eu corto. Lamento, desculpem lá, eu vou cortar esta parte. Mas, paga-se as vacas aos donos, mas leva-se as vacas embora. Não levamos meia vaca, nem as patas, levamos tudo. Ligeirinha, ligeirinha, ligeirinha. Se eu tiver que realçar uma qualidade desta moto, não é a beleza, apesar de eu gostar, não é o motor, apesar de eu gostar do motor, acho que seria a suspensão da moto. Eu acho que estou a curtir mais do que a GS, a suspensão. Meus amigos, acabadinhos de chegar a Antero Motorcycles. Esta motona está à vossa espera aqui, é só marcar o test ride para vocês tirarem as vossas próprias opiniões. Muito obrigado por terem estado desse lado, espero que subscrevam o canal. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal. Se não gostaste, não subscrevas, é mesmo assim. Grande abraço, muita saúde para vocês e para a vossa família.